Em novembro de 2023, agora do ano passado, saiu a versão 3.16 do Flutter e nela, além de todas as melhorias e diversas coisas interessantes que vieram, vem uma questão muito interessante que é a possibilidade de você adicionar recursos ao DevTools. O DevTools não ser mais exclusivo para a equipe do Flutter, para disponibilizar informações sobre sua aplicação, mais tooling, memória e qualquer outras coisas. Você pode disponibilizar alguma coisa lá dentro, ou um package seu pode disponibilizar alguma coisa lá dentro. Quem fez isso, por exemplo, foi o Provider, o Patrol ou mesmo o Drift. No vídeo que tem aqui no meu canal eu até mostrei um exemplo do Drift, como que o Drift implementou isso e colocou isso lá dentro do DevTools. Mas você pode estar pensando que isso aí é só para quem desenvolve package. E na verdade isso não é uma verdade. Você pode disponibilizar pela sua aplicação na sua empresa alguma informação que seja útil de debug dentro do seu próprio DevTools. E nesse vídeo eu quero justamente mostrar isso para vocês, mostrar como que implementa essa tal da DevTools Extensions e como você pode adicionar dentro do seu próprio projeto e não estando exclusivo somente para package. Bora lá entender? Então, bora pro vídeo. Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Raman, sou Google Developer Expert em Flutter e Dart. E aqui nesse canal você vai encontrar tudo sobre Flutter, Dart, carreira e muito mais. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já deixa aquele like, porque essa informação você não vai achar em outro lugar. E o melhor de tudo isso, nem na própria documentação. E isso é uma coisa que eu quero até falar aqui pra vocês. Mas antes de mais nada, estamos em 2024, então meu primeiro vídeo de 2024. Meu feliz ano novo pra todo mundo, que seja um ano de muito código, muita evolução pra todos nós. Estamos aqui de cenário novo e isso é uma coisa muito legal. Montei um cenáriozão aí nessas férias para mudar um pouquinho a cara, trazer alguma coisinha aqui do coisas que eu considero muito muito importante para mim, foi muito importante para mim na minha carreira, né? Que é foco, disciplina e execução. Então são coisas bem interessantes e aí eu resolvi trazer um pouquinho desse mundão meu do Flutter e mundão meu do desenvolvimento para cá também. Então estamos de cenário novo, feliz 2024 e agora bora pro vídeo pra gente falar sobre o DevTools Extensions. O que acontece? O DevTools Extensions é um recurso que me brilhou os olhos de verdade. Para os packages também poderiam brilhar os olhos, né? Poderiam implementar diversas coisas muito legais. Só que eu percebi que não existe uma documentação sobre isso. A documentação sobre essa informação, como que você implementa isso, é de extremamente falha, não existe nada bem documentado. Dessa vez a Google parece que lançou o negócio meio que nas coxas ali, porque não tem uma documentação de como que você implementa isso de ponta a ponta, como que você faz essa implementação do DevTools Extensions, é tudo meio que jogado. E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque justamente eu tive essa dificuldade para implementar dentro do Flutter Get It, que é o nosso package da Academia do Flutter. Quem me acompanha nas redes sociais viu que eu estava refazendo ele, reescrevendo ele para trazer mais recursos e tudo mais, e um dos recursos que eu queria trazer era justamente ter a possibilidade ou informações do Flutter Get It dentro do DevTools com o DevTools Extensions. E foi aí que eu sofri demais para achar, tendo que até ler código para conseguir ver como implementar algumas coisas. Então isso me fez pensar, por que não levar um conteúdo para o canal agora para isso? Mas além de se você for criador de package, você poder adicionar isso dentro do seu package, eu quero te mostrar também que você pode adicionar dentro do seu próprio projeto. Dentro da sua empresa, você tem alguma parte de debug que é importante para você olhar fora da aplicação, sem precisar ficar colocando breakpoint, sei lá, alguma coisa que você queira externalizar da sua aplicação para jogar lá para dentro do DevTools, você agora pode. E isso que é muito legal. Então é isso que a gente vai ver agora aqui nesse vídeo. Bora lá entender? Mas antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês no Flutter Get It como isso acontece. Ó. Veja aqui, eu estou com uma aplicação no Flutter Get It, tá? Uma aplicaçãozinha básica qualquer aqui, até uma aplicação de exemplo que eu estou criando, tá? Ó, bem de exemplo mesmo. E aí aqui dentro do DevTools, veja que agora existe uma abinha aqui, ó, Flutter Get It, na qual vai mostrar as instâncias que estão lá dentro do Flutter Get It. Então, se eu vim aqui no módulo Alpha, por exemplo, der um update instance, veja aqui, ó, vai trazer as instâncias e tudo mais. Então, são questões que são importantes para nós desenvolvedores, né? Eu estou trazendo um recurso do Flutter Get It para dentro do DevTools para facilitar quando o cara for desenvolver ou ele for utilizar o Flutter Get It, tá bom? Então, é isso aqui que é a famosa Extensions ou DevTools Extensions, tá bom? Legal, então já apresentei aqui para vocês, não vou
me estender muito, vamos para a nossa criação do nosso projeto, tá? Então aqui, ó, vamos criar o nosso projeto. Deixa eu voltar aqui para minha abinha, que aqui eu abri o projeto para vocês. Então estamos aqui, eu já criei um projeto aqui, tá? Com o Flutter Create --project name project x.--org, plataforma Android, project x. Então entenda que é um projetinho bem simples que não tem nada de especial, tá bom? É um counterzinho, aquele counterzinho padrão do projeto do Flutter mesmo. Vamos abrir ele aqui no nosso Visual Studio Code. Estando ele aqui no nosso Visual Studio Code, veja aqui, é o nosso projetão. Vou startar ele dentro do nosso emulador, do meu emulador, que eu já estou com ele startado aqui, inclusive. Vamos criar aqui o launcher e vamos startar o nosso projeto. Deixa ele startando aqui. Não tem nada de especial com esse cara, tá? O grande detalhe da integração, enquanto sobe aqui, vamos conversar um pouquinho. O grande detalhe da implementação é que o Flutter ele está trabalhando da mesma forma como ele trabalha com o nativo. Ele está trabalhando para dentro do DevTools. A integração entre o DevTools Extensions, né, a extensão do DevTools e a sua aplicação, vai ser por meio de um registro, como se fosse um method channel. Como se fosse a integração com os nativos. Isso que é muito legal. Você vai implementar aqui dentro da sua aplicação, na verdade, você vai expor um método que vai ser acessado lá pela outra aplicação e vai ter essa intercomunicação lá por dentro do DevTools. Isso que é muito legal. Veja como que os caras conseguiram fazer uma integração, uma ideia de integração bem legal. E a gente vai falar mais alguns detalhes aqui, tá bom? Mas aqui, ó, startou nossa aplicação. Tem um ADB feio aqui, sei lá, install feio, insuficiente storage. Ó, meu storage do meu celular, acho que foi pro espaço, mas instalou, tá aqui, tá funcional. Eles instalou uma versão anterior que eu tinha aqui. Beleza, ó, 12, tá aqui funcional. É o nosso padrãozinho, o nosso counter padrão que a gente já tem por aqui, né? Vamos lá, então vamos entender como que a gente vai fazer isso. Como eu falei para vocês, ele é um method channel, ele é como se eu estivesse registrando uma informação do meu sistema para externalizar isso, para gerar, vamos dizer assim, uma função que vai ser acessada por outro cara de outro lugar, tá? Então aqui dentro do nosso init state, vamos implementar aqui o init state. Init state, opa, ixi, minha máquina deu init state, tá? Dentro do init state, nós vamos criar aqui, fazer a chamada de um método chamado register extensions, tá? Exatamente isso que a gente vai fazer, a gente vai registrar uma extension, vamos assim, um método para ser acessado de algum lugar, de alguma forma, tá? Então aqui, esse método recebe um nome, tá? Um nome que seria um método que vai ser acessado e uma função de callback, onde essa função vai receber o método mais os parâmetros que forem enviados, tá bom? Dentro do método aqui, você vai colocar qualquer nome mesmo você pode colocar. Você pode colocar aqui batata, desde que ela comece com ext. Então, ext.batata, poderia? Poderia. Tá? Mas o ideal é que você coloque aqui um nome que seja único para sua aplicação, tá? Então eu vou colocar aqui br.com.academia do Flutter, counter.get. Então eu vou disponibilizar um método aqui que vai ser o get do nosso counter para dentro da nossa aplicação. Esse cara aqui, ele vai ser muito simples e direto. Ele vai simplesmente responder a nossa variável counter aqui. Porém, com o register extensions, eu não posso retornar ela direto, underline counter. Ele não vai permitir. Eu preciso que ele precisa ser retornado aqui um service extensions result ou error. Né? Você tem essa possibilidade, .result, e dentro dele você responde com alguma informação aqui, desde que ela seja string. Esse método precisa obrigatoriamente ser assíncrono, tá? E isso aqui seria como a gente registrando uma função para ser acessada de qualquer lugar, para ser acessada pelo nosso DevTools Extensions, tá? Então aqui, essa informação você fala, porra, mas é uma string? Sim, é uma string. E dentro dessa string, o que a gente pode fazer? Qual que seria a comunicação básica entre aplicações que a gente usa no nosso dia a dia? Não é o JSON? Se a gente faz acesso a um back-end, a uma máquina, a um cara de outra aplicação, normalmente a gente não faz uma comunicação por JSON. Esse cara aqui pode ser exatamente essa comunicação. Então o que a gente vai retornar aqui? Um JSON encode, onde o counter vai ser igual ao nosso underline counter que está ali.
Pronto. Isso aqui já estamos disponibilizando uma função aqui, que vai ser acessada por quem? Tanto faz. Alguém vai ter acessar esse cara. Então vamos primeiro registrar as nossas duas funções. Por que duas? Porque além do get, percebe que eu posso receber parâmetro? Então, essa comunicação entre o DevTools e a nossa aplicação, ela pode ser vamos dizer assim, uma via de mão dupla, onde eu posso enviar parâmetros e eu posso receber valores também. Isso que é muito legal. Então, dessa API, nós vamos registrar aqui uma nova extensions, tá? Com o mesmo método, vamos dizer assim. Ele é obrigatório começar com ext, tá? Só que agora, em vez de get, eu vou falar que vai ser um update, tá? Esse update aqui vai ser o quê? Eu quero conseguir atualizar o meu counter por meio... Precisa ser assíncrono, tá? Por meio do DevTools. Então eu quero mandar, o DevTools vai me mandar uma informação, onde essa informação eu vou pegar e vou atualizar a minha aplicação, tá? Então é só para você ver que essa comunicação de mão dupla aí que você pode ter dentro pelo DevTools, tá? E como que a gente vai fazer isso? Um simples setState. Eu recebi um counter aqui, não recebi? Eu recebi um parâmetro. Esse parâmetro nada mais é do que um nosso counter. Então eu posso falar que underline counter é igual a parameters counter, tá? Porque ele vai retornar, vai mandar pra gente aqui como se fosse um JSON, tá bom? Como uma string. Então eu preciso simplesmente fazer um int.parse, recuperando esse cara. Se for nulo, né? Se ele veio nulo, eu vou setar 0. Ou eu até poderia deixar o meu próprio counter aqui. Não vou fazer nada se ele vier nulo, tá? Eu posso retornar aqui o meu próprio counter, ok? Opa, $counter, né? Porque eu tô dentro do int parse, então eu posso pegar o meu counter e retornar ele ali. Ok? Então aqui a gente acabou de fazer as duas vias. A via para buscar a informação do counter e a via para fazer uma atualização. O registro, ele é exatamente igual, tá? Um detalhe aqui que eu preciso retornar sempre um service result, tá? Posso mandar aqui nada? Posso. Mandar retornar vazio. Eu posso fazer o que eu quiser aqui. Nesse caso, eu vou retornar ele vazio aqui, porque esse método aqui não precisa de nenhuma informação de volta, né? Só um update, é como se fosse um método void aqui. Beleza? Então aqui nós temos os dois tipos de register. Legal. Então com isso nossa aplicação já tem a integração com o DevTools Extensions? Não, não tem. Esse é só o primeiro passo. Nós estamos apenas disponibilizando para dentro do DevTools, para dentro de outra aplicação, a chamada para dois métodos em específico aqui. Tá? Legal, então vamos só restartar nossa aplicação. É importante ressaltar que esse register aqui tem que ser feito uma única vez. Se ele já foi inicializado e você tentar inicializar de novo com o mesmo método, ele vai dar erro, tá bom? Então não vamos entrar nos detalhes de implementação aqui, é mais para trazer um exemplo, que senão a gente vai ficar aqui 3 horas de vídeo, beleza? Então estamos aqui, ó, nosso counter funcionando aqui e nenhum erro dentro da nossa aplicação. Legal, o que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente precisa criar o nosso projeto, que vai ser a nossa extensions, que vai ser o nosso DevTools Extensions. Porra, mãe, é um projeto? Sim, é um projeto Flutter. É um projeto Flutter Web. Olha só que interessante. Vai ser um projeto Flutter Web que você vai criar aqui, tá? Então vai ser um Flutter create --template app, tá? Porque você vai ter um template chamado do tipo aplicação --org, tá? Da plataforma web, e aí você pode chamar do nome que você quiser. Eu vou colocar aqui, ó, DevTools Extensions Project X. Vou até inverter aqui o nome só para ter uma diferençazinha aqui dentro do projeto. Então, DevTools Extensions Project X. O próprio Google, ele orienta você a fazer dessa forma. Project X, _ DevTools Extensions, tá bom? Então, é assim que ele te orienta para criar o seu projeto. Para você ter o projeto, Project X, e o projeto do DevTools Extensions para aquele Project X, tudo bem? Então, vamos criar esse projeto. Então ele vai criar com esse templatezinho e vamos abrir no Visual Studio Code, Project X DevTools Extensions, tá? Começamos com 2 Visual Studio Code aqui, eu não quis criar o Workspace, porque o Workspace para mim é muito ruim de trabalhar. Tem uma extensão muito legal que se chama Piacock,
que consegue você mudar a cor do seu Visual Studio Code de uma forma bem fácil assim. Então eu vou colocar aqui como um green, ok? Só pra gente saber a diferença entre um no Alt Tab aqui, eu consegui achar quem é o meu projeto X e quem é a minha extensão de uma forma só batendo o olho aqui, tá? Então essa é uma dica pra você de Visual Studio Code aí, que eu coloquei aqui. Isso aqui foi dado lá dentro da academia do Flutter por um aluno e eu achei incrível essa extensão. E é bem legal que você consegue setar ele. Na verdade, ele muda logo de cara os settings aqui dentro da sua aplicação. Tem vários outros recursos, dá uma olhadinha lá se você para você ver esse cara, tá bom? Ele chama, como eu falei, Peacock. Peacock, ó, Peacock, achei. Peacock, ok? Beleza, mais uma dica rápida aí para vocês e bora lá para nossa implementação. Tendo esse cara aqui, primeira coisa que a gente precisa fazer é a implementação, é adicionar vamos dizer assim, a dependência do DevTools. Então, Dart PubAdd DevTools Extensions, ok? Extensions. Então, precisamos adicionar o DevTools Extensions, que é uma dependência para aqui dentro do nosso projeto, tá? DevTools Extensions na versão 0.0.9. Se você entrar lá no pub.dev, você vai ver que está a versão 10, mas a versão 10 depende de uma versão que é dev ainda. Não sei por que os caras fizeram isso. Como eu tô na versão estável, você vai ver que na hora que você chama o PubAdd, ele vai adicionar a versão 9, tudo bem? Agora aqui vamos ter que adicionar também um outro cara que se chama DevTools App Share. Esse carinha aqui, ele é interessante porque ele traz alguns recursos interessantes do próprio DevTools, uma área de header, algumas coisinhas assim interessantes. Só que a versão do DevTools App Share 0.06, ela tem um problema, você não consegue buildar a sua aplicação com ela, tá? Então para isso a gente já vai mudar aqui para 0.5, tá? Para a gente deixar aqui, deixa eu só colocar as aspas aqui, maior que 0.5 e menor que 0.06, tá bom? Por que precisa ser maior que 5 e menor que 6? Porque a 6 está com problema, ela não builda, não sei se é porque ela depende da versão do Dart mais nova, da Master ou de Beta, alguma coisa assim, mas não funciona, tá bom? Então tem que deixar assim, ó. Deixa eu ver o que tem aqui. Maior igual. Maior igual a 0.05 e menor que a 6, tudo bem? Deixa ele terminar o Flutter PubGet aqui. Deixa eu cancelar tudo, que está demorando demais. Pronto. Beleza, acho que aqui rodou. Vamos rodar no terminal aqui para ver. Flutter PubGet. Rodou aqui, beleza, bonitão. Estamos com o nosso projeto já configurado. O que a gente precisa fazer aqui? Primeira coisa é remover esse widget aqui principal, tá? Ele não vai ser esse cara que a gente vai adicionar. Nós vamos criar aqui um widget em específico chamado STL, tá? Então, stateful, já vou criar ele como stateful widget, e o nome dele vai ser project x DevTools Extension. Tanto faz o nome desse cara. Precisa ser assim? Não, não precisa ser assim, tá? Você coloca o nome que você quiser aí. Tudo bem? Aqui dentro da implementação desse widget, no nosso projeto normal, aqui a gente precisa adicionar no nosso Run App, né? No nosso projeto normal, nós dependemos do quê? Iniciar em cima do Material App, Cupertino App e assim por diante, tá? Quando a gente constrói uma DevTools Extensions, nós precisamos retornar obrigatoriamente um widget chamado DevTools Extension, tá? Ele é o cara responsável por adicionar a extensão dentro do nosso projeto. Então, da mesma forma que a gente inicia como Material App, aqui dentro, para ele ser um cara suporte do DevTools, precisa iniciar com o DevTools Extensions aqui, tá bom? Legal, então esse cara aqui é o ponto principal. Como que a gente roda essa aplicação? Primeira coisa, nós precisamos criar aqui o nosso launcher, tá? Então vamos criar o launcher da nossa aplicação, só que o launcher da nossa aplicação ela não é padrão como a gente já está acostumado, simplesmente um create aqui. Nós precisamos rodar ele em cima de um parâmetro, e esse parâmetro, ele é, como posso dizer, ele é um parâmetro para simular as dependências do DevTools, tá bom? E para isso a gente precisa adicionar aqui argumentos, ok? Então, args. Dentro desses args, nós vamos adicionar aqui o Dart define, uma definição de Dart define, igual a use simulated environment para true, tá? Então, no nome até, eu vou adicionar aqui um mais
use simulated environment, ok? Então, dessa forma aqui que a gente starta a nossa aplicação. Quando a gente startar essa aplicação, deixa eu dar um F5 aqui que você vai entender. Então, vamos rodar essa aplicação aqui. Ele vai rodar dentro do Chrome, porque é uma aplicação Flutter Web, certo? Então, ele vai rodar aqui no Chrome ou no Edge, ou o que você preferir rodar aí. Deixa ele startar. Legal, startou aqui como se fosse uma aplicação normal, só que olha o que ele abriu para mim aqui, ó. Ele abriu uma aplicação um pouquinho diferente. Ele abriu uma aplicação que basicamente é o DevTools, certo? Você dá a carinha aqui do que é o DevTools. O meu DevTools eu sempre uso a versão Dark. Então, só que o que a gente precisa? A gente precisa conectar esse Simulated DevTools Environment a um DevTools de verdade. Nós não podemos simplesmente rodar a nossa aplicação aqui sem estar conectado em lugar nenhum. Esse que é o ponto interessante. Nós precisamos aqui conectar a um serviço do DevTools. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos aqui a nossa aplicação principal, que na hora que a gente startou ela, ele deu para a gente uma versão de conexão, um dado de conexão com o nosso DevTools. Uma conexão socket, tá? De WebSocket. Você vai ver aqui, ó, na hora que a gente starta. Ó. Tá vendo aqui, ó, WS, blá, 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 barra WS. Isso aqui nada mais é do que a conexão quando você abre o DevTools. Se eu clicar aqui no botãozinho do DevTools, ele vai abrir exatamente esse cara aqui, tá? Então eu vou copiar essa URL aqui e vou jogar aqui para conectar dentro do nosso, o DevTools. Conectando nele, veja aqui que está conectado, tá? Ele vai basicamente abrir aqui a minha aplicação do DevTools. Então, se eu vier aqui e eu coloquei aqui dentro do nosso main, coloquei um texto, vou colocar aqui DevTools Extension. Dei um salvar aqui, ele vai fazer um hot reload, ó, está aqui, ó, DevTools Extensions. Então, a gente acabou de conectar dentro do nosso DevTools e ele abriu a nossa aplicação aqui dentro dessa parte aqui como se fosse um Flutter Web. Então, tem aqui log, tem uma porrada de coisa. Toggle de tema, se você quiser trocar o tema, ping, force reload para ele forçar o reload da sua aplicação, hot restart e hot reload e assim por diante, tá bom? Legal, então, dessa forma você já viu que a gente já iniciou a nossa aplicação. E agora, como que a gente faz para conectar a nossa aplicação àquele serviço que a gente disponibilizou? Isso aqui é muito simples. Da mesma forma que foi simples a gente, vamos assim, adicionar lá, é simples da gente fazer aqui também. Vamos pegar aqui, vamos criar a nossa variável. Então, eu vou criar uma int underline counter igual a 0, ok? Já iniciando aqui com uma variável de estado. Dentro aqui do text, eu vou colocar aqui, ó, counter, $, underline counter, ok? Coloquei ele aqui, tiro o const daqui e beleza. Se eu olhar minha aplicação no DevTools agora, você vai ver que está aparecendo counter 0 aqui. Lindo, tudo bonitão. Na nossa aplicação aqui do mobile, vou adicionar uns números aqui, ó, até o número 9. Beleza. Agora, no init state da minha aplicação, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um método, vou criar um método aqui, vou chamar um método que vai buscar o meu counter de lá de dentro da minha aplicação, tá? Então aqui, void find counter. E aí dentro desse método aqui eu vou fazer a chamada para aquele cara lá. Pelo quê? Um cara chamado Service Manager, tá? Dentro do Service Manager eu vou chamar aqui o nosso call Service Extensions on main isolate, tá? E aí aqui basta eu passar o nome da nossa aplicação, o nome do nosso método que está lá. Então eu vou pegar aqui, ó, extensions get. Vou pegar esse nomezão todo que eu coloquei aqui e vou jogar aqui. Para quem já implementou o método de channel, lembra alguma coisa? Então, exatamente. Bem simples e direto. Esse método é um método assíncrono, então a gente tem que colocar ele como um await e eu vou receber aqui um result, aquele service result que veio lá da nossa aplicação. Como lá a gente colocou um JSON, vai chegar aqui pra gente o quê? Um JSON. Então ele vai chegar pra gente um JSON, mas um JSON já convertido. Então eu posso simplesmente chamar um setState aqui, colocando dentro do meu counter o result counter. Não foi isso que a gente colocou lá na nossa aplicação aqui, ó? O counter, ó. Que a gente jogou aqui, ó, JSON encode, counter, passando o nosso counter. Então pronto, counter. E no caso, se for nulo, eu coloco ele como 0 aqui, tá? Então, result.json, ok? Esse método aqui pode ser nulo, né? O JSON pode não vir um JSON e aí por isso ele pode ser nulo. E o counter que é nosso parâmetro aqui. No init state agora, dentro do
add post frame callback, que é o quê? O nosso, vamos dizer assim, depois que a nossa aplicação foi buildada, ela está pronta, tá tudo pronto, funcional, eu vou chamar aqui o nosso find counter. Ok? Olhando a nossa aplicação aqui agora, olha o númerozinho que apareceu aqui, ó. O númerozinho 9, exatamente. Se eu tivesse vindo aqui na nossa aplicação e colocado aqui, ó, 12, e eu fizer um force reload aqui, você vai ver que o counter aqui vai aparecer como 14. Foi 14? Ó, 14 aqui, 14 aqui. Então eu acabei de conseguir fazer uma comunicação entre o meu DevTools e a minha aplicação. Olha só que legal, né? Mas como eu falei que a gente ia fazer uma aplicaçãozinha via de mão dupla, inicialmente nesse ambiente, depois a gente vai jogar dentro do nosso próprio DevTools, dentro da aplicação. Quando a gente startar a nossa aplicação do DevTools, né? E aí startar pelo DevTools de produção, teoricamente, ele já vai aparecer uma abinha lá pra gente. Calma aí, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar tudo isso pra vocês, tá bom? Esse vídeo vai ser maiorzinho, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, então, agora vamos refazer aqui a nossa tela. Certo? Vamos implementar uma telinha um pouco mais elaborada, né? Primeira coisa que eu vou adicionar aqui dentro desse cara, eu vou adicionar aqui uma simples column, tudo bem? Column. Dentro dessa column, um children's, dentro de children's, como eu falei que a gente adicionou lá aquele carinha que é o shared, app share, né, que traz algumas coisas interessantes, ele traz pra gente, por exemplo, um panel, um area pane header, onde eu posso colocar aqui, por exemplo, o nosso project, um header para nossa aplicação, project x dev tools, ok? Pronto, estamos aqui. Se eu abrir nossa aplicação de novo, vai ver agora que nós temos agora um headerzão bonitão aqui, ó. Tendo esse header, ele também traz algumas coisas interessantes, como por exemplo actions, tá? Então eu posso ter actions dentro desse painel. Vou colocar aqui um text button, aonde a chamada dele, a gente vai chamar o find counter, ok? E dentro do text, dentro do filho dele, nós vamos falar que é o get counter, certo? Para quê? Se eu quiser atualizar, né? Aqui ele está reclamando por causa do const. Então, tá aqui o context. Find counter. Por quê? Porque hoje eu tive que reescrever, para pegar o dado de lá, eu tive que restartar o minha extensions como um todo. Eu quero ter um botãozinho onde ele vai buscar toda hora que eu quiser, tá? Então pronto, ó, se eu olhar a minha aplicação aqui agora, você vai ver que tá aqui, ó, um get counter aqui. Estamos sem mostrar, vamos colocar o botão aqui na tela para a gente poder enxergar o counterzão ali, tá? Então aqui embaixo eu vou colocar uma outra column, certo? Embaixo da nossa área aqui, aonde eu vou colocar, na verdade não vou nem colocar uma column, vou colocar um text direto aqui, aonde dentro desse text vai ser o underline counter.toString, certo? Para mostrar o nosso counter ali. Pronto, tá aqui o nosso 14. Se eu vier nossa aplicação aqui, colocar 16, agora 19, né? Agora eu não preciso mais restartar, eu posso dar o get counter aqui e ele já vai atualizar buscando o dado lá da nossa aplicação. Aí começou a ficar mais interessante aqui, né? Vou colocar um separador aqui. Separator aqui de 10, só para dar um espacinho entre o header, tá? E agora aqui, depois desse cara, eu vou colocar uma row. Por quê? Eu vou colocar dois botõezinhos, um para adicionar e um para subtrair. Lembra que eu falei que era via de mão dupla, que a gente poderia do DevTools chamar coisas de lá de dentro da nossa aplicação que nós disponibilizamos? Então, vamos fazer isso aqui agora também. Vamos deixar esse cara um pouquinho mais elaboradinho, tá? Vou colocar um elevated button aqui, dois elevated buttons, na verdade, aonde o primeiro text, deixa eu só criar eles aqui, 2 elevated button, um vai ser um mais e outro vai ser um menos, tá? Então vai ser um plus e para adicionar ou subtrair agora de lá de dentro do nosso counter, tudo bem? Dentro desse cara aqui agora eu vou criar dois métodos, então vou criar um método aqui chamado add counter add e um método chamado counter minus ou subtract, sei lá, como você preferir aí dentro da sua função. Aqui dentro, como você já viu como é que chama ali em cima, nada diferente. Await service manager .call service extensions on man isolate. Qual é o método que nós vamos acessar? Tá lá no nosso outro DevTools que a gente disponibilizou. ext, blá blá blá, update. Mas qual que é a diferença desses dois métodos, de cima para o de baixo? O de baixo aqui, nós vamos enviar um argumento.
Qual que vai ser esse argumento? O argumento vai ser o counter que a gente precisa lá do outro lado. Então aqui, ó, os parameters, nós precisamos de um counter para ele fazer justamente a atualização do nosso método aqui, certo? Então para isso aqui, nós vamos primeiro adicionar como async, né? Vamos fazer um set state aqui para ele atualizar o nosso próprio counter. Então counter mais nesse caso, tá? E aí no argumento aqui, nós vamos chamar aqui counter e chamar o nosso counter aqui, mandar o nosso counter para lá, tá? Então aqui, underline counter, né? Underline counter. Pronto. Isso aqui já é o suficiente para a gente fazer o nosso add. E agora, dentro do nosso minus, a gente só inverte, né? Chamada aqui com o menos, ok? Estamos com o nosso carinha aqui já funcional. Vamos ver se está funcionando mesmo? Primeiro, a gente nos nossos métodos, nós vamos chamar, o mais vai chamar o counter add, e no menos vai chamar o nosso counter minus, ok? Vamos ver lá o nosso DevTools. Vamos lá. Vamos restartar aqui, vamos reconectar, né, o nosso DevTools aqui. Deixa eu dar um restart aqui. Vamos pegar aqui o WS aqui para conectar nele, né? Conectamos num DevTools. Fizemos a conexão aqui, conectou, bonitão. Então aqui está 19 e aqui está 19. Vamos diminuir aqui só para a gente poder ver os dois. Beleza. Quando eu der um mais aqui, apareceu 20 aqui e apareceu 20 aqui. 21, 22, 23, o menos. Está subtraindo. Então a gente acabou de fazer uma integração de mão dupla. Então a gente acabou de ir buscar os nossos dados, buscar o nosso counter, vir aqui e atualizar o nosso counter também. Muito, isso aqui é muito legal, gente. Eu estou curtindo demais construir de uma forma muito simples, né? Nós podemos fazer isso de uma forma extremamente simples. Isso que é mais interessante. Beleza? Então legal. Estamos com o nosso cara aqui, já está funcional. Só vou colocar um main axis align aqui, só para ficar mais bonitinho, né? Cadê o no verdinho? Aqui, main axis align center. Pronto, o nosso DevTools só para ficar centralizadinho aqui. E pronto, estamos com a nossa aplicação toda funcional. Legal. Só que agora eu quero colocar isso aqui em produção, certo? Eu quero colocar esse DevTools aqui, essa minha aplicação Project DevTools, dentro do próprio DevTools, para ficar como você viu lá dentro do nosso exemplo, né, do Flutter Gerrit, por exemplo, adicionar dentro do seu projeto. E para isso a gente precisa fazer alguns passos. Começa aí a anotar esses passos, porque não é uma coisa trivial, tudo bem? Vamos lá. Primeiro deles, dentro do projeto na qual você vai adicionar extensions, quando ele startar, vai ter a extension junto dele. Na raiz do seu projeto, você vai criar a pasta extension. Dentro de extension, você vai criar a pasta DevTools. Dentro de DevTools, você vai criar a pasta build. Tudo bem? Essa é o primeiro passo. Você vai precisar adicionar esses caras todos aí. Extension, DevTools, build. Dentro do DevTools, você vai criar um novo arquivo chamado config.yaml, que é a configuração do DevTools dentro desse cara, dentro do seu projeto. Primeira coisa que você vai adicionar aqui é o nome, tá? Project_extension. Esse Project Extensions aqui nada mais é do que um nome que vai aparecer lá dentro da sua abinha. Esse nome aqui não pode ter espaço nem caracteres especiais. Tem que ser tudo em minúsculo, separado por underline. Tudo bem? Não tem outra forma de você colocar isso aqui. O próximo cara que é muito importante e você precisa ter é um cara chamado Issue Tracker, tá? Que é onde ele vai poder abrir bugs. Caso tenha algum problema, tenha algum bug, é onde ele vai poder abrir bug dentro da sua aplicação. Então, se o DevTools está com um problema, é onde ele pode abrir um bug. Nesse caso aqui, você tem que estar com isso hospedado em algum Git ou ter algum lugar aqui que você vai colocar. Eu vou colocar aqui vamos dizer assim, o DevTools do próprio Flutter Gerrit, tá? Só porque eu ainda não fiz o push desse cara, mas aqui vai estar exatamente a URL de push da sua aplicação, da sua extension, né? Para você poder abrir bug caso seja necessário ali, tudo bem? E o próximo caso, cara, é o version, que você vai dizer qual é a versão da sua extensions. No caso aqui vai ser 0.0.1, que é uma versão beta mesmo, dev, nem precisa ser, nem dá pra falar porque é beta, tudo bem? E um cara chamado Material Icon
material icon code point. Esse carinha aqui, ele é o cara que vai dizer qual é o ícone que vai aparecer do ladinho na sua aba do DevTools, qual é o ícone que vai aparecer ali, tá? Você pode colocar qualquer ícone do próprio material que tem aqui dentro do Flutter, tá bom? Só que um detalhe que você precisa colocar o code point dele, então precisa ser esse numerozão aqui. Como que você descobre ele, caso você não saiba, tá? Você pode adicionar aqui um icons ponto, e aí qualquer um deles, sei lá, quer adicionar esse cara, você dá um Ctrl B nele ou um Ctrl clique nele, ele vai ter esse código aqui, ó. Você precisa colocar esse código lá dentro da sua configuração, tudo bem? Então esse aqui é o terceiro cara que você precisa configurar. Legal, com isso aqui é o suficiente? Não. Agora você precisa fazer o quê? Você precisa adicionar dentro desse build o seu projeto, o seu projeto do DevTools compilado. Tá? Para fazer isso, nós teríamos, vamos dizer assim, teoria, você teria que fazer somente um único comando, tá? Que seria dart run devtools extensions, e aí falar o source, que seria o ponto, tá? Devtools extensions build and copy, tá? -- source ponto, -- destination, né? O destino, o nome do seu projeto, a extension /DevTools. Esse cara aqui seria o suficiente para você rodar, é assim que você deveria buildar. Porém, rodando esse cara aqui, você... acredito que a versão do DevTools Extensions, né, do package DevTools Extensions, não está funcional, pelo menos aqui dentro do Windows, tudo bem? Então, se você for fazer isso, faz um teste. Se você tiver um Mac, faz um teste, vê se vai funcionar. Se você tiver um Linux, faz um teste, vê se vai funcionar. Se funcionar, manda aqui nos detalhes, nos comentários, que você viu aqui para mim, não está funcionando. Então, o que eu preciso fazer? No meu caso aqui, eu vou precisar fazer na mão, tá? Então, nada mais é do que ele vai rodar. Eu preciso rodar o comando para buildar, que o comando ele já fala aqui para mim, ó, command build web, blá 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 blá. Então, vou dar um Ctrl C nesse cara. Preciso rodar o build desse cara, ele vai compilar o meu projeto na minha extensions, tudo bem? Então, ele vai fazer toda a compilação do meu projeto e jogar aqui dentro do build web, tá? E aí eu vou precisar copiar tudo que está aqui dentro do web e copiar e colar aqui dentro da nossa pasta build. Como se eu estivesse fazendo o deploy da nossa aplicação Flutter Web. Quando você faz uma aplicação Flutter Web, você para fazer o deploy, você não copia a pasta que está dentro do web, joga para dentro do servidor, seja qualquer VPC ou qualquer coisa, qualquer servidor, e ele vai rodar na web. Então, no caso do DevTools é a mesma coisa. Dentro do DevTools é uma característica interessante que ele roda dentro do DevTools como se fosse um iframe. Ele adiciona um iframe dentro do DevTools. Então é dessa forma que ele faz a integração com as coisas. Então uma coisa teoricamente inteligente, de uma forma simples eles resolveram esse problema aqui, tá? Então aqui, ó, já compilou o nosso projeto aqui, web, então eu vou dar um Ctrl C de tudo isso aqui e jogar aqui dentro para a nossa pasta aqui. Para não ficar dando Ctrl C, Ctrl V, eu vou simplesmente pegar um comandinho que eu tenho aqui do próprio PowerShell, tá? Que é copy item, tá? Do /build web asterisco para o destino project x extension devtools build -- recurse, que é recursivo, tudo bem? Isso aqui pronto, ele já pegou todos os meus arquivos, jogou ele aqui, estou pronto para startar nossa aplicação. Vou aqui dar um stop, para que agora é o momento da gente entender se vai funcionar ou não, tá? Dei stop em todas as minhas aplicações aqui, salvei, vou dar um F5, vamos startar de novo nossa aplicação dentro do nosso emulador aqui. Deixa ele startar, vamos ver se vai realmente fazer o deploy como eu falei para vocês, né? Startou, beleza, startou aqui, e agora eu vou abrir o DevTools. Um ponto importante, a barrinha aqui de Flutter, né? Onde mostra algumas informações do DevTools, né? Aqui vai mostrar, ó, do DevTools, não mostra as extensions, tá? Ela ainda não está preparada para rodar com extensions. Para rodar a extension, você precisa obrigatoriamente abrir o DevTools na web, tá? Então aqui vai ter um browser meu que está aberto aqui em algum lugar. Ele vai abrir, deixa eu dar um stop aqui. Open DevTools, com certeza não vai abrir, porque travou aqui tudo. Vou dar um stop, vou fechar o Visual Studio Code, porque o Visual Studio Code está com esse probleminha. Vou abrir ele novamente, New Window. Vou abrir o projeto e vou startar nossa aplicação de novo.
Se dá algum problema no DevTools para abrir alguma coisa aqui dentro do DevTools, ele simplesmente trava e não abre mais nada. Isso que é muito, muito legal. Ele simplesmente fala assim, agora não vou abrir mais nada. Ele fala abrir, mas ele não abriu em lugar nenhum. Isso que é um ponto complicado, tá? Então, ó, startou aqui novamente, tá? Mas só um detalhe importante, que se você não configurou para o seu DevTools abrir na web, ele talvez também Extensions também não vai funcionar. Como que eu fiz para configurar o DevTools para abrir na web, tá? Para isso, eu vim aqui, Ctrl+Shift+P, ou Go Command Palette, e cliquei aqui em Open User Settings, ou do seu workspace como um todo, tá? E aí você precisa adicionar esse carinha aqui, ó, Dart DevTools Location. Esse cara aqui é o cara responsável por dizer aonde é o local que ele vai abrir o DevTools. No meu caso aqui, eu coloquei para ele abrir external, para ele abrir por fora, para ele abrir no browser. E é isso que ele vai fazer quando eu clicar aqui, tá bom? Então, se você não tiver, você faz essa configuraçãozinha aqui, mudando o seu DevTools Location para external, tudo bem? Isso aqui já vai fazer ele abrir na web, que aí é garantido que vai funcionar, tá bom? Dei cliquei aqui, ele abriu aqui o DevTools, tá? E veja que apareceu aqui, ó, Project Extension, que é o nome, basicamente o nome que nós colocamos aonde? Aqui, ó, Project Extensions. Clicando nela, ele vai perguntar se eu quero ativar essa extensão, isso é um ponto importante, tá? Eu vou dar um Enable aqui e pronto, ele vai carregar para mim a minha extensão. E ó, veja aqui, ó, estamos com a minha Extensions aqui, estamos com o nosso carinha aqui no 0, vou dar um mais aqui até o 6, Get Counter, pegou o 6, vou fazer o mais aqui ou o menos aqui e pronto. Dessa forma, é simples, é isso que você precisa para rodar a sua extensions aqui dentro. Então, basicamente, você está aqui dentro do seu projeto com o Flutter, o DevTools, o build inteiro da nossa aplicação Flutter Web dentro do seu próprio carinha aqui, dentro da sua própria extension. Só tome cuidado com uma coisa, que muitas vezes a gente coloca aqui no Git Ignore para ele ignorar a pasta build, tá? E se ele ignorar a pasta build, na hora que você compilar esse cara e jogar para o seu controle de versão, o seu application, sua extensions não vai lá para o seu controle de versão, dando um problema aí para adicionar dentro do seu projeto. Tudo bem? Então, basicamente esse vídeo era isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido esse recurso. É um recurso muito importante para quem constrói package, mas ele também pode ser um recurso muito importante para você, para disponibilizar alguma coisa para dentro da sua própria aplicação. Cada um tem a sua necessidade, cada empresa tem a sua necessidade, e esse é um recurso valioso que você pode colocar aí dentro da sua aplicação. Então lembre de deixar aquele like se gostou do vídeo e deixe um comentário aí, que é sempre importante para eu saber se você acha esse cara útil, se você acha que foi alguma coisa interessante, viu como que é teoricamente fácil de implementar. Então esse vídeo era isso e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!